Boa tarde, então, meus amigos. Vamos dar continuidade às nossas atividades da semana e a gente vai continuar desenvolvendo alguns aspectos que a gente trabalhou na semana passada, né? Na semana passada, a gente fez um, uma panorâmica abordando, assim, como que o pensamento religioso, né, em torno das questões ligadas à origem, à gênese, ao sentido, ao significado da vida, da existência e a ação concreta a respeito dessa existência, tirando os aspectos culturais, as variações de hábito, de costume, que aparentemente dá uma ideia de serem muito diferentes, você vai caminhando e vai vendo que várias delas abordam questões que são muito comuns, né, que são muito próximas, né. Hoje a gente vai trazer um pouco mais próximo da nossa tradição cultural e eu vou trabalhar um pouquinho aqui o judaísmo, aprontando, né, e preparando para que a gente entenda um pouquinho Jesus com toda a sua importância dentro do pensamento da doutrina. Esse esquema aqui é interessante porque ele mostra claramente, né, o judaísmo, né? Então tem elementos de influência da religião egípcia e tem também elementos fortes de influência da concepção e da religião mesopotâmica, né? Um pouco do que a gente viu na semana passada. Então, começando, a gente pode ver lá, né, como se fosse uma história, ela começa lá em Ur, né, dentro daquelas primeiras cidades que a humanidade foi constituindo, lá na Suméria, depois conquistada pelos acadianos, bem aqui no sul da Mesopotâmia, ela começa aqui em Ur, uma cidade que se desenvolveu, teve o auge em torno de 3000 até 500 a.C., que nos interessa porque a tradição diz que de Ur para Canaã, grupos nômades fizeram o processo da migração. São cerca de 900 quilômetros, seguindo mais ou menos essa linha aqui, ó, porque aqui no meio é deserto, né? Então acaba seguindo aqui o caminho fértil, né? Então de Ur até Canaã, né? Então aí é o começo da nossa história, que a tradição diz que está ligado ao, ao início do judaísmo, né? Tem uma questão de terminologia, né? Hebreus, judeus, israelitas, eu não vou entrar no mérito, eles são um pouco diferentes, mas a gente vai acabar usando às vezes como sinônimo, tá? Então, a história, pela tradição, coloca Abraão, né, como o patriarca fundador, em torno de 1900, 1800 a.C., tá? Então, ele passa a ter uma relação especial com Deus, então é um Deus totalmente transcendente e um Deus pessoal. E esse Deus pessoal faz uma promessa, né? Vá até a terra que eu te indicar, lá você formará uma grande nação e é uma terra onde corre leite e mel, né? Para eles que eram povos nômades, seminômades, muito próximos do limite ali da sobrevivência e da conquista da capacidade de conseguir alimento, sempre era uma promessa muito significativa, né? Essa história de Abraão, ela se segue para Isaac, que é seu filho, né? O nome Isaac é o que ri ou que vai rir, né? Talvez traduzindo a alegria de Abraão e Sara, tiveram Isaac numa idade que, em geral, as gestações já não ocorrem mais, né? Então ele casa-se com Rebeca, tem todo um trabalho de recuperação dos poços daquela região que o pai dele, Abraão, já tinha feito, e ele tem dois filhos, né? Esaú e Jacó. A história parece uma novela, né? Tem muito relato em torno de todos esses personagens, mas nos interessa mais aqui Jacó. Jacó, então, é filho de Isaac, de Rebeca, irmão de Esaú, e ele troca de nome, né? Nas andanças, a partir de um certo momento, ele luta com o anjo, né? Ou com o próprio Deus, né? E ele troca de nome, passa a ser chamado de Israel, aquele que luta com Deus, tá? Ele tem 4 esposas, Lia, Raquel, Zilpa e Bila. O que, que nos interessa? Porque eles têm 12 filhos, né? Ele tem 12 filhos e uma filha. Esses 12 filhos vão ser os que vão originar, pelo menos assim, pela tradição, as 12 tribos de Israel. Tá? O que, que acontece? Um desses filhos, o penúltimo, o último é Benjamim, o penúltimo é José, filho de Jacó, filho de Raquel, e ele, por questão de ele era considerado o preferido do pai, né, do Jacó, ele é vendido como escravo pelos irmãos, é levado até o Egito, fica preso, lá ele se
Ele desenvolve essa habilidade de interpretar sonhos, é chamado pelo faraó, faz a famosa interpretação, né, do sonho das vacas gordas e das vacas magras, né, que é uma história bastante famosa. Passa a ser o segundo no comando, algo semelhante a um vizir, a um primeiro-ministro, né? Acaba reencontrando os irmãos, perdoa os irmãos e faz o convite para os judeus irem até o Egito, tá? As coisas não dão muito certo, né? E aos poucos, ao longo dos próximos 400 anos, os que foram para aquela região ficam escravizados, né? Por cerca de 400 anos, até que Moisés, a datação é bem variável, a tradição histórica fala em 120 anos, o que é pouco provável, ainda mais na época, né? Mas provavelmente ele estaria situado algo ali em torno de 1300, 1300, 1250 antes de Cristo, né? Tem a história das pragas, né? Veja a concepção de Deus que está por trás, né? Porque uma das pragas é a morte dos primogênitos, né? Você veja como é o entendimento e a compreensão de como seria a ação de Deus, como isso vai mudando com o tempo, né? Tem todo o êxodo. Os relatos falam em 600 mil homens, sem contar as mulheres, as crianças e os animais. Eles teriam ficado 40 anos no trajeto, tá? No meio do caminho, no Monte Sinai, Moisés teria conversado com Deus, naquele episódio da sarça ardente, e teria lá escrito os 10 mandamentos, né? Tá? Da sarça ardente é antes, né? E dos 10 mandamentos é depois, né? São episódios separados, tá? Então essa seria mais ou menos a história tradicional. Esse aqui é o fantástico Moisés do Michelangelo, né? Ele tem uma característica, se vocês notarem, que é a impressão de chifres, né? Basicamente por causa de um erro de tradução da Bíblia hebraica para da Bíblia Septuaginta em grego para a Bíblia latina, né? Esse de raios de luz, né? Acabou sendo mal traduzido e, surpreendentemente, ele fica representado com esses dois apêndices. Mas a qualidade, né, da escultura do Michelangelo é fantástica. Né? Independente do fato, né, de ser algo sem base, calcado na tradição, e que muito provavelmente não ocorreu da forma como ocorreu, para nós, Moisés pode ser destacado, né, como aquele que desenvolve ou que coloca com clareza a monolatria. Não é uma, como diríamos, não é um monoteísmo, né? Ele não desconsidera outros deuses, mas em relação a esse Deus, que passa a ser o Deus daquele povo, essa relação com a divindade, em vez de ser uma relação caprichosa, voluntariosa e tal, passa a ser subjetiva, passa a ser uma relação objetiva, um contrato objetivo de comportamento. E a adesão passa a ser livre, né? Representa, simboliza esse contrato de relação com a divindade, os 10 mandamentos, por exemplo, e vários outros ensinamentos associados, né? Então, o tradicional seria Abraão, pai de Isaac, de Jacó, 12 filhos, José, o Egito e Moisés. Tá? Não há evidências arqueológicas, né? E principalmente dessa migração em massa. O Egito não se caracterizava por uma base de escravos muito grande, embora eles tivessem. Os escravos tinham até alguns direitos, como propriedade, e menos ainda para os egípcios, que eram muito cuidadosos. Não há nenhum registro desse deslocamento de 600 mil pessoas de uma hora para outra daí, né? Tá? O que provavelmente as evidências, agora sim, arqueológicas e linguísticas falam, né? Então, aqui é a Mesopotâmia, aqui é Ur, naquela região, né, já tinha um povo lá chamado de Cananeu, né? E os judeus, né, os israelitas, eles na realidade são parte da cultura canaíta, né? Eles provavelmente eram grupos periféricos, nômades ou seminômades, ligados ao pastoreio, periféricos a esse grupo maior que eram dos canadeus, né? Então, provavelmente se houve migração, tanto da Mesopotâmia como do Egito, que eram dois grandes polos econômicos culturais naquela época, deve ter sido uma contribuição menor, uma contribuição pequena.
E existem várias evidências disso, né, que em última análise eles não deixavam de ser cananeus, né, tá? Apesar de falarem mal, de quererem destruir e tal. Os cananeus tinham um panteão, né? O mais importante era El, que era Deus Supremo, a Sera, ou a Será, que era a esposa, Baal, mais jovem, da tempestade, e assim por diante. Aqui é uma história clássica do El com dois leões. Esse aqui é o cabo de um punhal famoso pela qualidade da forma, né, representada. Tá? Então, El era o Deus Supremo, Senhor, o Patriarca, o Deus maior. Né? Tinha sua esposa. No Velho Testamento tem algumas passagens em que Jeová tem esposa. Veja que interessante. Provavelmente já confundindo com a Sera, ou a Será, que era a esposa de El. Tá? Uma outra coisa marcante, Baal, né, que era mais jovem, era o senhor das tempestades, que Jeová assume um pouco, era o Deus guerreiro que comanda os exércitos de Israel. Então, na prática, os judeus, os israelitas, eles vão fundindo algumas características dessas divindades, né? Javé ou Yavé, né? Era o antigo Deus guerreiro que comandava o exército de Israel contra os inimigos, tá? Passa a ser o Deus principal do reino de Israel e de Judá, e ele vai somando qualidades de outros deuses e deusas, né? El e Baal é típico. E aos poucos, mas vejam que só lá pelo século VI a.C., algo ali em torno de 600, 500 mais ou menos, ele vai assumindo a função, né, a ideia de um criador do universo e o verdadeiro Deus de todo o universo. Veja, um processo bastante longo de amadurecimento dos conceitos, né? Curiosamente, eu trouxe só para chamar a atenção, a gente esquece, né? El acabou ficando sinônimo de Deus, né? El, o plural é Elohim, Elohim acabou perdendo o sentido plural, ficou sendo traduzido como Senhor, mas você vê nos nomes, né, dos anjos, né? Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel e mesmo Jacó, que passa a ser chamado de Israel, né? Todos com a terminação El, né? Um exemplo na língua, se veja como a língua, acidentes geográficos, eles costumam fixar e marcar o passado com mais precisão, né? Essas tribos, em 1200 até 1050, mais ou menos, né, nessa região, ó, tá, constituíram aqui as famosas 12 tribos. Né? Elas compartilhavam algum grau de cultura, compartilhavam alguns elementos da língua, essas são as famosas 12 tribos. Eles eram regidos por juízes, que eram comandantes, de fato, dessas tribos, e viviam em conflito, em briga, né? E as questões morais, elas eram muito fortemente aplicadas dentro da tribo, mas não eram nada morais ou gentis para pessoas que estavam fora da tribo. Eles caminham lá para o ano 1000 antes de Cristo para um reinado que junta essas tribos todas. Tem o primeiro Saul e o segundo é Davi, né? Que ficou famoso, provavelmente de 1040 a 970. Ele era um salteador, um chefe de bando, né, jovem, tá? Tem a famosa história dele da luta contra Golias, que era um guerreiro filisteu, tá? Ele sucede Saul e ele, nos interessando na parte da religião, ele leva a capital para Jerusalém e vai centralizar o culto religioso em Jerusalém, tá? E é atribuído a ele parte dos salmos do Velho Testamento, tá? Aqui a qualidade da escultura também, ó, do Moisés, né? Perdão, do Davi, né? Você veja aí no Renascimento como, em termos de como a cultura influencia na arte, né? Fazendo com que trabalhos excepcionais sejam feitos baseados nessas histórias bíblicas, né? O filho dele é Salomão, famoso pela sabedoria, né? A história da mãe, das duas mães disputando o mesmo filho. Salomão iria de 990 a 931, por aí, depois 926, são as datas, mas são datas aproximadas, elas são muito difíceis de serem certas, né? Que ele se caracteriza por comércio externo, por relações diplomáticas, pela uma ligação e com uma troca cultural muito grande com a região. Ele é famoso por ter um harém enorme, principalmente por causa das relações diplomáticas, né? Eram formas deles fazerem acordos, digamos assim. O que nos interessa do ponto de vista religioso? Ele constrói o primeiro templo, né? E é atribuído a ele, lá no Velho Testamento, os provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, daí e tal, né? Tá? Mas vejam que
embora ele tenha construído o primeiro templo e tenha a ideia da monolatria, ele também tinha espaços para adoração de outros deuses, principalmente das esposas, né? Porque vinham de regiões diferentes, com concepções religiosas também diferentes, tá? Seu filho não é muito sábio, aumenta os impostos, né? E mesmo hoje, né, como a gente é sensível às questões de impostos, há uma separação. 10 tribos ficam ao norte, chamam-se Israel, aqui em azul, e 2 tribos ficam no sul, chamando-se de Judá, né? Não duram muito, né? Já era um reino muito pequenininho, tá? Israel, em 722, é tomado pelos assírios, tá? Parte desse grupo, ele foge para o sul, para Judá. E lá, a ideia do Deus Javé, Jeová, era forte. E eles levam essa ideia de Jeová para o sul, para Judá, tá? Judá também, por sua vez, dura algum tempo a mais e são conquistados aqui pelos babilônicos, né? E vem uma coisa que, em termos religiosos, foi um marco. 587, 586 a.C., Jerusalém é invadida e tem o que chama-se de exílio ou cativeiro da Babilônia. Antes desse momento, tá? Tanto o reino de Israel como de Judá, eles eram politeístas, cada tribo tinha seu deus patrono, o deus principal era El. A realeza, aos poucos, adota Jeová, ou Javé, né, eu estou usando a terminologia, como Deus nacional e como Deus supremo. E Javé, ou Jeová e El, eles vão se fundindo e vão sendo cultuados em vários centros religiosos, e aos poucos vai ficando um centro só religioso, que é o Templo de Jerusalém, como referência religiosa, tá? E Jeová vai assumindo o título de Todo-Poderoso e Altíssimo, que são termos que até hoje você vê sendo aplicados ou utilizados para Deus, tá? Provavelmente quem valoriza Jeová foi esse profeta aqui chamado Oséias, tá? No exílio da Babilônia, então o reino de Judá é conquistado, tá? É destruído aquele templo que tinha sido construído por Salomão, uma parte da população é deportada, mas eles não ficam muito tempo lá, eles ficam 60 anos mais ou menos, em 538 eles já são libertados, porque os babilônicos são invadidos por Ciro da Pérsia, que ele era mais tolerante, ele tinha uma política de conquistar os povos e deixar que eles tivessem algum grau de autonomia desde que pagassem impostos. E esse período serviu para parte desse povo que foi lá para a Babilônia, para a elite, repensar-se a questão religiosa. Eles passaram a encarar como um castigo de Deus, uma punição, por eles não estarem cumprindo de forma rigorosa os conceitos religiosos e por isso eles estarem sendo punidos, né? E quando eles voltam, aí começa um monoteísmo estrito, desenvolve-se durante o exílio e se continua após, algo aí em torno de 500 e pouco, que a gente estava comentando, tá? Vem a fase dos profetas, e um profeta que reforça a ideia do monoteísmo é o Isaías, né? O Deutero Isaías, que a gente chegou a comentar, o segundo Isaías, tá? Que afirma, eu sou o Senhor, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Há um só Deus de toda a humanidade. Então, o monoteísmo estrito, ligado ali ao judaísmo, ocorre em torno disso, de 600, 500 mais ou menos, ligado aqui ao trabalho dos profetas, um pouco ligado à reformulação do processo religioso ali por causa do exílio e assim por diante, tá? De tal forma que mesmo dito hoje, que é uma oração tradicional, que é o Shema, que significa ouça, né? Tá? Ela traduz exatamente isso, né? Amará o Eterno com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deus existe, Deus é a única verdadeira existência, o único Deus é a essência de tudo. Tinha uma conotação de monolatria e depois uma afirmação muito forte no Deuteronômio, que foi reescrito do monoteísmo. Tá? Uma boa parte dos textos do Velho Testamento, eles são reescritos nessa fase, aí, em torno de 500 a.C., mais ou menos. Tá? Aqui de uma forma resumida, porque desgraça pouco é bobagem, né? Você olha aqui a sequência dos eventos históricos na região, né? Eles são invadidos por Alexandre em 332, vem um período de Ptolomeu, chamado Ptolomaico, depois vem um período Seleucida, depois tem uma revolução, depois eles ficam independentes, depois Roma invade, que o nosso período ligado a Jesus é esse aqui, né?
de 63 a.C. até 70, 73 depois de Cristo, quando o templo é destruído novamente por Tito. Ó. Aqui é representado. Essa aqui é uma coluna que comemora a vitória de Tito lá em Roma, e que os soldados estão levando aqui, ó. O que eles estão levando? O candelabro de 7 braços, né? Que é típico do judaísmo. Tá? Eles saquearam o templo, né? Tá? Daí eles têm ainda mais uma segunda revolta, 115, uma terceira revolta, né? E praticamente ali Jerusalém é completamente destruída, e o que sobra leva muito tempo para ser reerguida daí e tal, e vem o período do Talmud, tá? Feito. Vem o que a gente chama agora de judaísmo rabínico, tá? Eles tinham o judaísmo do templo, porque eles tinham o templo e tinham o sacerdote, né? Com a destruição do templo, assume o que é chamado de judaísmo rabínico, do rabino, né? Numa sinagoga. É um desdobramento dos fariseus e é o que vai predominar no pensamento judeu, tá? Do judaísmo sacerdotal, eles passam a ter o chamado judaísmo rabínico. A sinagoga não é um templo, porque eles não têm mais o templo, tá? Se aproxima um pouco, veja que interessante, de uma ideia da casa espírita, né? É um local de reunião, não é de culto, é um ponto de encontro para orações, para a leitura das escrituras e um local para estudo, né? O rabino, ele não é um sacerdote, ele é um líder espiritual. Claro, essa conotação nem sempre se mantém, mas esse é o pensamento principal, tá? Nessa mudança, né? De sacerdotal, não tem mais o templo, para uma religião chamada rabínica, né? Então, a partir da Bíblia chamada hebraica, tradicional, né? Que tem a Torá, com a Gênese, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e mais esses dois, o Nebiim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos, tá? Essa aqui é chamada Bíblia hebraica, tá? Aproximadamente, com variações, é o que é chamado de Velho Testamento pelos cristãos, tá? Mas o texto padrão dele só ocorre lá em 500 depois de Cristo, um texto chamado massorético, tá? Tranquilo? O que importa? Além desse texto da Bíblia, eles desenvolvem uma coisa chamada, um conjunto, uma obra chamada Talmud, que tem duas partes. Mishnah, ou Mishnah, que é o registro, a escrita, né? Com medo de perder toda a tradição oral, é feito um trabalho imenso de registro escrito dessas leis orais, lá pelo ano 200 depois de Cristo é concluído. E depois dela vem o Guemará, que é uma compilação, é um processo também ao longo de décadas de discussão, leva em torno de 3 séculos, com debates, com discussões em torno desse registro das leis, que é feita por vários rabinos, em 2 grandes centros de estudos, né, na Palestina, acaba em torno de 400 depois de Cristo, e babilônico em torno de 500 depois de Cristo. Que isso importa? Porque mostra nesse judaísmo rabínico uma visão não dogmática. Tanto na sinagoga como no Talmud está realçada a ideia da tradição da variação crítica. Mesmo que seja em questões religiosas, está aberto, tá? O Talmud tem lá a crítica da crítica, da crítica, do comentário, num processo contínuo, aberto de reflexão. Veja que interessante, né? Queira ou não queira, toda aquela história de sofrimento acabou ajudando a criar esse momento, que é o momento em relação à herança do conhecimento religioso, um processo de construção continuada. Tem seus fanáticos, tem suas tradições mais fundamentalistas, mas tem também aberto essa tradição para fazer a reflexão crítica. Eles seguem ao longo da história, veja que interessante, que nos importa muito, né, na Península Ibérica, que ficou conhecida como Al-Andalus, do século VIII até o século X. Há um florescimento judaico aqui na península. A dominação era árabe ou berbere, né? Eram os omíadas, tá? Mas ali eles juntaram, digamos assim, muçulmanos, judeus e cristãos. Judeus e cristãos, eles eram cidadãos de segunda classe, eram chamados dhimmis, né? Tinham que pagar impostos, mas eram mais bem tolerados do que em outros locais. Pelo tempo que durou, depois acaba, começa a ter perseguição também e tal, mas eles criam grandes centros de produção cultural, principalmente com traduções. Ó. Juntava quem sabia o hebraico, o aramaico, o árabe, o grego e o latim. Dessas traduções, assim, tá, vai saindo a base, a massa crítica, para que mais tarde tenha a Universidade Medieval Europeia
e o Renascimento, né? Então, em parte, contribuição da cultura judaica na Europa. Eles têm também, na Idade Média, uma tradição de pensamento místico, conhecido por Cabala, do século XI até o século XVI, que vai influenciar uma quantidade imensa de correntes de pensamento místico. Apesar da visão mística, o que nos interessa, que é um pensamento que consegue fugir da ideia de um Deus pessoal totalmente transcendente. E bem ou mal, com toda a confusão esotérica e mística, ele vai criando abertura para um pensamento que fuja um pouquinho do pensamento tradicional, tá? Sofrem novamente com as cruzadas, né? Era para ir contra tomar Jerusalém, né? Foram várias cruzadas, mas no caminho eles eram atacados, né? A maioria era extremamente pobre, mas alguns tinham dinheiro, tá? Eles eram obrigados a financiar as cruzadas, e as pessoas, na medida que se deslocavam para os portos, elas iam atacando e fazendo massacres em relação aos judeus, né? É tão forte, ó, que a palavra gueto, que é italiana, uma ilha em Veneza, passa a ser conhecido por gueto. Ó. Esse aqui são dois desenhos do gueto de Roma, né? Então, região de exclusão, discriminação, já existia, né, mas fica muito marcado lá pelo século XIII, tá? Aqui, ó, só para vocês terem ideia, é o período das expulsões, ó. Expulsão da Inglaterra, expulsão da França, expulsão da Espanha. Quando Cristóvão Colombo está saindo, tá, os portos estão abarrotados também, porque era o final do prazo para os judeus saírem da Espanha. Veja que perda terrível, humana, pessoal, e massa crítica, né, para a civilização espanhola. Nós temos aqui, né, a figura do cristão novo, né? Eram pessoas que acabavam voluntária ou forçadamente se convertendo ao cristianismo, né? Nós temos, pertencendo à cultura da Península Ibérica, né? Foi uma família portuguesa que é expulsa e vai se refugiar na Holanda. Spinoza, né? Benito Baruch Spinoza, né? Ele era de uma família de portugueses e judeus que tinham sido expulsos, né? E vai para Holanda, onde ele marca, né, a abordagem racional, trabalha a ideia de substância única, trabalha um panenteísmo, renova o conceito de livre-arbítrio, trabalha a ideia do conatos, né, dentro da tradição religiosa judaica. Curiosamente, os judeus também perseguem, né, o que marca o início da vida intelectual do Spinoza, que ele foi excomungado pela sinagoga, né? Por quê? Porque as ideias dele não trabalhavam o Deus tradicional, né? Então ele também é excomungado, né? Quem é perseguido às vezes persegue também, né? Se quiserem alguma coisa a mais do Spinoza, que é difícil de ler, esse livrinho aqui, O Milagre de Spinoza, do Frederic Lenoir, é muito didático. A gente trabalhou um semestre há algum tempo atrás, ele é bem legal para a gente conseguir entender um pouquinho do pensamento do Spinoza. Eles têm também um movimento chamado Hassidismo, tá? Que é um movimento místico também, lá em torno de 1700, 1760. Então, você vê que eles alternam, né, momentos mais racionais com momentos mais místicos. Tem o chamado Iluminismo judaico, que é o Haskalah, é um movimento que pega os valores iluministas e trabalha a integração da cultura judaica à sociedade. Eles passam a ter uma educação secular e trabalhar a emancipação judaica. Não pega todo mundo, mas a cultura judaica ela se aproxima, ela convive muito mais com a cultura secular, com a cultura cristã europeia, tá? Esse Mendelssohn aqui, tá? Foi um dos expoentes desse processo. Qual a importância dela, mesmo sem preservar o pensamento religioso, ela vai gerando a quantidade de intelectuais, de cientistas, de pensadores, né? Um exemplo típico, o Einstein era ligado a esse processo, Freud, eram famílias que foram judias, que abandonaram, que talvez nem tivessem uma perspectiva religiosa, mas tinham muito da mentalidade da massa crítica da cultura judaica, mesclada ali com a cultura cristã ou ocidental, né? Veja que interessante. Tem o desafio terrível do século XX, que é o Holocausto, o Shoah, né? Em que uma cultura religiosa, ele é obrigado a encarar quem nega a sua existência como cultura, quem nega a sua existência religiosa, que eles já sabiam enfrentar,
mas chega ao extremo de negar a sua existência, a sua existência física. Isso leva a uma crise terrível do pensamento religioso, né? Vários negando. É uma cultura que trabalhava fortemente a ideia de Deus, de unidade, de causa, tendo que justificar e explicar, de certa forma, a ocorrência do Holocausto, né? Vão surgindo vários grandes pensadores. Eu gosto particularmente desse aqui, que é o Viktor Frankl, tá? Ele é preso no campo de concentração, perde o pai, perde a mãe, perde a primeira esposa, ele sobrevive, tá? Ele é um neuropsiquiatra austríaco, né? E ele funda a Logosofia, que é considerada a terceira escola da psicanálise. Que é importante, mesmo ele não se dizendo religioso, né? Ele trabalha como característica principal do ser humano o sentido e significado como característica fundamental do ser humano, não importa qual, né? Mas o ser humano que não tem essa busca de sentido e de significado está com muita dificuldade, está doente, né? Então, a gente também trabalhou um semestre nesse livro dele aqui, Em Busca do Sentido. Então, você veja que parcialmente imerso na cultura religiosa maior do pensamento judaico, tá? Então, aí serviu para ter uma pincelada, assim, bem rápida a respeito do que é o pensamento judaico daí e tal, né? Tem muito mais coisa, mas eu fiz só um pequeno apanhado, tá? Só para vocês lembrarem e não esquecerem como é complicado, se você pegar o judaísmo hoje, ó, eles têm uma divisão pela forma como abordam a lei judaica, né? Tem os chamados ortodoxos, em que, veja lá o que é o fundamentalismo extremismo, né? Em que a lei ela tem que ser interpretada de forma literal, tá? E tem os ultra-ortodoxos, em que a interpretação é mais literal ainda, né? Aí tem o conservador, que tem uma interpretação mais flexível, e os reformistas, que têm uma interpretação muito mais aberta ainda em relação às leis, né? Ou seja, as leis passam a ser só diretrizes gerais que cada indivíduo, de acordo com a sua liberdade, pode sustentar ou não. Então, são três divisões tradicionais dos judeus hoje. Tá? Tem outras, mas essas seriam as três. E tem uma outra que vocês veem também com frequência, mas isso está ligado à origem geográfica e, claro, à tradição religiosa que eles trazem, né? Se eles vêm da Europa Central, da Europa Oriental, eles são chamados Eskenazi, Eskenazim, etc., etc. Eles falam o Yiddish, né, que é uma mistura de hebraico, alemão e eslavo, tá? Começam a surgir século VII até o século XIX depois de Cristo, tá? E tem o judaísmo sefardita, sefarade, que são os de Portugal, de Espanha, norte da África e parte do Oriente Próximo. Falam uma língua chamada ladina e existiam, né, desde que foi destruído o Templo de Jerusalém, eles se espalharam e foram migrando para essas várias áreas, né? Tem um livro legal aí que foi lançado que fala sobre os judeus sefarade lá da região norte da Amazônia, aqui no Brasil, né? Você veja como é interessante, né? Como chega e as culturas elas vão se cruzando daí, vão se mesclando daí e tal, né? Tranquilo? Então aí deu um apanhado geral, assim, bem geral, sobre o judaísmo. Então vamos tentar entender um pouquinho como que interfere no nosso, no nosso pensamento daí, né? Em relação ao pensamento cristão, a Jesus e a moral cristã. Então é importante que a gente veja que lá no século I, lembra aquele período que estava sob dominação romana, de 63 antes de Cristo, quando os romanos invadem, tá? E vai até 70 depois de Cristo, quando o templo é destruído. A dominação romana ainda continua lá por bastante tempo, mas você tinha fariseu, saduceu, essênio, zelotes e samaritanos. Eram as principais correntes conhecidas do pensamento judaico daquela hora, né? Fariseu não eram todos hipócritas, né? Quando a gente lê o, o Novo Testamento, dá a impressão que o fariseu ele era sempre hipócrita. Não, na realidade, alguns eram, né? Mas a maioria dos fariseus, eles eram só pessoas escrupulosas no cumprimento da lei. Alguns exageravam e cumpriam só a forma da lei, e alguns cumpriam de forma artificial a lei, né? Que é um pouco o que Jesus, em alguns episódios, acaba criticando.
Saduceus eram os que estavam ligados ao templo, então tinha uma ligação muito forte com a igreja, né, judaica, digamos assim, e tinham interesses econômicos, né, ligados à preservação do templo, tá? Nem todos os sacerdotes eram saduceus, mas muitos saduceus eram sacerdotes. Eles não acreditavam na sobrevivência da alma, no juízo final, etc, etc. Os essênios, né, que eram mal conhecidos, e com aqueles manuscritos do Barbordo, eles se tornaram um pouco mais conhecidos, né, eram comunidades ascéticas que ficavam isoladas, né, das outras comunidades, tá? Os zelotes, que eram como se fossem os radicais, né, daquela época, com uma conotação mais política, e tiveram envolvidos nessas várias revoluções ali que eu comentei da história do judaísmo naquela época. Eles estavam envolvidos nas revoluções armadas contra as forças que estavam dominando ali o território, né? E os samaritanos, que eles eram dissidência, né? Eles não consideravam Jerusalém como seu local de culto, eles tinham um monte chamado Querizim, que era o lugar do culto, e eles não trabalhavam todos os livros do Velho Testamento. Ainda existem samaritanos hoje, mas parece que é uma comunidade bem pequena, né? Então, nem todo samaritano é bom, né? Mas do ponto de vista do judeu, lá em Jerusalém, o samaritano era alguém assim que era desprezado. Por quê? Porque ele era um dissidente da corrente majoritária do pensamento religioso daí, né? Tá? Aqui um pequeno mapa, porque a gente se perde, né, um pouco, só para entender na época. Você tem Jerusalém, aqui você tem Belém, você tem Emaús, né, onde é o relato do aparecimento de Jesus após o desencarne, e você tem aqui a Galileia, onde Jesus começou a sua pregação, só para a gente ter uma ideia espacial dos acontecimentos. Como é que o pessoal olhava, encarava Jesus? De forma muito variada, né? Dependendo da época e dependendo do lugar, ó, ele foi curandeiro, ele foi exorcista, né? Ele foi profeta. Aqui entendendo profeta, aquele que fala ou interpreta Deus ou prevê o futuro. Ele foi mestre, né, que é Rabi, né? Ele ensinava as pessoas. Ele foi Messias no sentido de aquele que é ungido, né? Aquele que é separado, digamos, por Deus para fazer ou realizar alguma missão especial. Seu nome vem daqui, né? Lembram, né? Messias, né? Quando traduzido para o grego é Cristo, né? Então Jesus Cristo seria Jesus, vírgula, o ungido, né? O escolhido, o preparado para desempenhar alguma missão. Jesus visto como rei, Jesus visto como Pancrátor, que era o Todo-Poderoso, né? Jesus como Deus encarnado, e Jesus como fundador de igrejas, né? Quando na realidade, para nós, o que é importante é o Jesus que é exemplo, é o Jesus que mostra como você deve viver. Mas você tem essas várias camadas a respeito de Jesus. O que interfere ao longo da história, né? Depende muito, então, você pode ver Jesus dessas várias formas, tá? E também, dependendo da posição em que você está, ó, se você é só judeu, se você é judeu e cristão, quer dizer, você conhece, né? Pedro, por exemplo, ele é judeu cristão, tá? Ele tinha uma perspectiva. Vários cristãos ainda eram judeus, então ele tinha uma outra perspectiva. E com o tempo, a maioria dos cristãos já não eram mais judeus, eles eram gentios, né? Gentios é o nome para os não judeus, né? Principalmente todo o resto do pessoal do Oriente Próximo que não tinha nenhuma vivência na cultura judaica. É nesse grupo aqui, principalmente, que floresce, que há espaço para crescer a ideia de um Jesus divino, né? Coisa que um Deus encarnado para os judeus seria alguma coisa bem pouco comum, né? Bem pouco usual, tá? Então, quando a doutrina trabalha a ideia de Jesus, né, você pegar lá, eu acho que é a introdução, se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trabalha mais ou menos nessa linha. Ele diz, ó, tem uma perspectiva histórica de Jesus, né, tem uma perspectiva para montar, para construir igrejas, que aqui a gente vai chamar de teológica, e tem um Jesus que é um Jesus moral, né? Jesus histórico é fantástico, você pode ficar
dias e dias discutindo, sempre tem coisa nova, tá? Jesus teológico é importante que você compreenda como o histórico é manipulado para justificar igrejas, né? Você entende, faz sentido para aquela igreja, mas não traduz de fato quem é Jesus, né? Era usada, Jesus é interpretado, a interpretação é usada para sustentar, digamos assim, coisas que vão muito além do pensamento dele, e às vezes acabam se perdendo do que é essencial, do que é fundamental, que é a ideia do Jesus como exemplo moral, né? Que é um pouco que a gente vai trabalhar agora, tá? Então eu vou perguntando, aí vocês vão me respondendo, né? Aqui eu tive que responder porque o slide não ajudou muito, né? Quando Jesus nasceu, ah, daí você para assim, bom, por uma questão de lógica, né? Digamos assim, se você tem antes de Cristo e depois de Cristo, ele deve ter nascido no ano zero, né? Não é o que a gente pensaria. Mas naquela época eles não usavam o zero, né? Se você for olhar a contagem, ela vai do menos um, ou do um antes de Cristo, passa direto para o um depois de Cristo, né? O zero, ele só vai começar a ser usado mais tarde, né? Então, eu brinco, né? Jesus é o único cara tão adiantado no seu tempo que ele nasceu antes dele mesmo, né? Então, provavelmente, Jesus deve ter nascido entre 4 e 6 antes de Cristo, né? Pela contagem que a gente usa hoje. Por quê? Porque é a data final da morte de Herodes, né? Como a gente sabe que ele nasceu e Herodes estava vivo ainda, provavelmente Jesus nasceu no máximo até 4 antes de Cristo, em torno de 4 a 6 antes de Cristo. Quando morreu? Bom, a gente sabe que Pilatos estava lá sendo prefeito, ou governador, acho que é o termo mais adequado daquela região, até 36 depois de Cristo. E ele é morto sob Pilatos, né? Então, provavelmente, um pouquinho antes de Pilatos ir embora, tá? Talvez ali 33, 34 depois de Cristo, tá? Então, provavelmente deva ser esse o período em que Jesus estava encarnado, né? Então, é um exemplo da abordagem histórica e do que ela ajuda no sentido da compreensão que a gente tem da sua obra, né? Aqui é mais interessante, né? Em que cidade que ele nasceu? Se a gente seguir a música, o pobrezinho nasceu aonde? Em Belém, né? Não é isso? Mas ele nasceu em Belém mesmo? Que é uma representação de Belém. Belém é uma cidade um pouquinho ao sul de Jerusalém. Tá? Se o nome dele é Jesus de Nazaré, por que ele não é Jesus de Belém? E por que a gente chama ele Jesus de Nazaré? Né? Na realidade, ele nasceu em Nazaré, né? Mas aí entra a questão teológica, né? Numa fase posterior, tá? Antes de chegar à concepção de Jesus como divino, ele passou por uma fase em que ele era visto como Messias. Messias é o que foi ungido, né? Eu comentei com vocês, pelo óleo, como aquele que é marcado por uma missão política ou religiosa, muito mais política, né? Aquele que vem salvar a Palestina do exército invasor, tá? E os que são ungidos, os que são Messias, eles descendem da casa de Davi. Né? Lembra daquele rei que eu comentei lá, do ano 1000 antes de Cristo? A casa toda de Davi, ela vem de Belém. Então, meio que forçaram que ele tivesse que nascer em Belém para poder fazer a sua genealogia passando por Davi. Né? Tem lá, você vai em Belém, tem a, a igreja da natividade, que não faz nenhum sentido, né? É só a tradição que faz com que se mantenha, porque de fato ele nasceu em, em Nazaré, né? Tem a história do recenseamento, né? Que o recenseamento teria obrigado o pessoal a se deslocar, e nesse deslocamento Maria teria ido com José para Belém e lá teria nascido, né? Então, eu brinco dizendo que os romanos, eles dominaram parte importante do mundo porque eles eram homens absolutamente práticos, né? Quando eles faziam o recenseamento, eles não querem saber se você se desloca ou não para o local onde você nasceu. Eles querem saber quem está para ver quem paga imposto, e não
há registro nenhum nessa época desse tipo de recenseamento, né? Deslocando as pessoas para a sua cidade de origem, tá? Então, provavelmente é muito mais uma invenção, né? Outro aspecto que a parte histórica chama atenção, assim, mas em que local ele nasceu, né? Curiosamente, os evangelhos, eles não são biografias, né? Eles não se interessam muito pela infância e o nascimento de Jesus. Os únicos que têm algum relato são os evangelhos de Mateus e o de Lucas, né? E eu brinco dizendo que os dois falam e descrevem episódios muito diferentes, né? A gente está acostumado e junta as duas histórias, mas elas são separadas, né? Ele nasceu numa gruta ou nasceu num estábulo? Tinha manjedoura ou não tinha uma manjedoura, né? Porque são narrativas diferentes, né? Muito curiosas, né? José era velho ou José era moço, né? Então são coisas curiosas que vão acontecendo, né? Como que Jesus nasceu, né? Da forma mais natural possível, né? Um parto normal, né? Muito bem sucedido, né? Depois é que vem, na medida que você vai caminhando para as questões teológicas, no sentido dele ter que ser especial, e tendo que ser especial, o seu nascimento especial, né, digamos assim, acabou implicando em concepções de natureza teológica a respeito do seu nascimento, né? Quem que era o seu pai? José, né? Não faz nenhum sentido pensar em que divindades ou variantes das divindades de alguma forma possam fazer fecundações em seres humanos, né? Isso tem, por exemplo, na cultura grega, em que Zeus, por exemplo, como raio de luz, fecunda uma menina chamada Danae, se não me engano, né? Então você tem esse sentido de casamentos entre divindades e mortais, mas isso faz parte da cultura que não é uma cultura judaica, é uma cultura que vai além, é uma forma de eu valorizar, divinizar, dar importância àquela pessoa que está nascendo. Aí um exemplo em que a história ela vai sendo manipulada porque eu passo a ter interesses teológicos em fazer a manipulação, né? Se Jesus teve ou não teve irmãos, por exemplo, é típico, né? Se cresce a ideia de um nascimento virginal, por exemplo, né, concebido pelo Espírito Santo e assim por diante, tá? Eu tenho relatos em que ele tinha irmãos antes, Jesus nasceu e teve irmãos depois. Como é que pode, então? Né? Daí alguns relatos trabalhavam que ele nasceu e depois Maria teve irmãos, ou que esses irmãos eram meio-irmãos, eram filhos de José, né? Mas eu tenho relatos bem claros, ou que eram primos, né? Por exemplo, e assim por diante. Mas tem relatos bem claros que Tiago, que é quem fica responsável pela comunidade de Jerusalém após cristã, né? Após a morte de Jesus, era irmão biológico de Jesus, né? Herodes mandou matar alguém, né? Jesus fugiu para o Egito, alguns até falam que foi para a Índia, né? Você vê como a coisa vai crescendo conforme as especulações. Herodes era brutal e cruel para se manter no poder, né? Mas não há nenhum registro que ele tenha tentado ou mandado matar crianças, né? Dessa forma, né? Tá tranquilo. Isso é só um retorno. Lembra das pragas lá no Egito do Moisés que eu comentei? É só uma rememoração, né, da morte dos primogênitos, tá? Aí aqui ressurge, né, de forma que, enfim, seria uma forma também dele ser especial ou alguma coisa assim do gênero, tá? Teve uma estrela de Belém, uma estrela guia, houve reis magos, por exemplo. O que eu já li de discussão a respeito do que seria estrela guia, cometa, conjunção de planetas, vocês já devem ter lido, né? O mais provável é que simplesmente não tenha existido, né? Naquela época, por exemplo, pessoas importantes, para realçar suas importâncias, como a astrologia era uma coisa muito marcada, elas tinham que ter algum tipo de, de seria assim, não é de prevenção, teria de previsão do seu nascimento nas estrelas. Só imaginar que o conceito de estrela era de uma esfera de cristal, no qual as estrelas estavam ligadas, né? Não era o conceito de estrela que a gente tem hoje. Então, provavelmente, a ideia de uma estrela guia e de reis que foram guiados, magos, né, para trazerem presentes,
é uma criação posterior para, de alguma forma, valorizar, né, Jesus e dizer que ele estava previsto nas Escrituras, né? Só relembrando que magos era o outro nome dado, lembra? Para os sacerdotes da Pérsia, de Zoroastro daí, tá? E esse relato aqui, ele está só em Mateus, tá? Ele não está em Lucas, são os dois que falam da infância de Jesus, né? Mateus e Lucas, né? E Lucas, por sua vez, né, tem anjos que aparecem com trombetas para os pastores, mas não está em Mateus, né? Então foi a estrela guia e os reis magos ou foram os anjos aparecendo para os pastores, né, para anunciar o nascimento de Jesus, né? Se vejam que são criações, e são criações teológicas sem base históricas, né? A aparência de Jesus, né? Aqui achei esse aqui, mas tem, né? Aqui é um Jesus chinês, eu não achei, tinha uma representação japonesa de Jesus, acalmando a tempestade, tem uma representação inca de Maria, né? Ou seja, a representação ela reproduz o contexto cultural e biológico, né? De onde estiver a sua mensagem. Como predominou durante muito tempo a partir de Roma, né? Como centro do cristianismo ocidental, a visão, o entendimento que ele tinha de qual seria a aparência de Jesus predominou. Mas Jesus tinha que ser o quê? Baixinho, ou relativamente baixo, entroncado pela sua profissão, bronzeado, porque estava no sol, cabelo comprido, né, e com aparência semita. Né? Não tem muito como fugir se o aspecto biológico funcionar e local também funcionar. Né? Aqui interessante, ó, qual a profissão de Jesus? Ó, e a de José também. Em alguns textos aparece que ele era carpinteiro, né? Ou só que Jesus era carpinteiro, né? Mas ele era carpinteiro de fato? No Novo Testamento você tem essa palavra aqui, ó, que é o tecton, né? Que na realidade é muito mais um técnico, um construtor, né? Então talvez ele se aproximasse, não é muito clara a palavra, mas talvez se aproximasse mais de um trabalhador da construção civil, né? Mexia com madeira, mas não só com madeira, de alguém que construía alguma coisa, né? Como talvez um mestre de obras, mas enfim, você não tem mais clareza, né? Mas a ideia do carpinteiro, ela ficou, e a quantidade de quadros belíssimos, né, representando Jesus como carpinteiro, ou seja, como a arte ela vai expandindo a partir de um conceito teológico, é muito legal, é muito interessante, tá? Aqui uma outra parte, né, que é muito famosa, que é o atire a primeira pedra, né? Trazem a senhora para ele começa a escrever no chão, né, ou desenhar, né, ele concorda que a lei tem que ser aplicada, né, mas ele fala o evidente para as pessoas refletirem, né, atire a primeira pedra, aquele que não tiver errado, né, e os mais velhos primeiro vão largando as pedras, porque refletem, e daqui a algum tempo não tem mais ninguém, né? E ele fala para ela, vai, eu não te condeno, não erres mais, né? E segue tua vida, né? E essa que talvez seja uma das passagens mais bonitas e mais significativas, veja, tá? Ela não tem nos chamados três primeiros evangelhos, né? Que é Marcos, Mateus e Lucas, não tem essa passagem. E tem as primeiras versões de João que também não tem essa passagem, né? É só no João tardio que aparece essa do apedrejamento, né? Aí, por que foi interpolado? É uma tradição oral, mas se é uma tradição oral, por que os outros não colocaram, né? Então, aí é um exemplo muito interessante de como a visão teológica, às vezes, acaba acrescentando como se fosse histórico, uma passagem que tem uma marca de interpretação profunda muito significativa, né? Então tem para o lado legal e tem também para o lado que não é muito legal essas interpolações, né? O Sermão da Montanha, ó, talvez seja uma das... Eu me lembro de um livro que é uma biografia do Gandhi, né? Que perguntam para ele se ele leu a Bíblia, ele disse que leu, mas achou, enfim, não ficou impressionado, mas a única passagem que de fato acabou impressionando
foi o Sermão da Montanha, também chamado de Bem-aventuranças, né? E, de fato, né, não ocorreu numa montanha, provavelmente não ocorreu no monte, aparece só em 2 evangelhos, os conteúdos são um pouco diferentes, tá? Mas eles se complementam, e eles fazem um resumo fantástico de uma parte importante da visão de Jesus. O Oswaldo provavelmente vai trabalhar com vocês uma reunião inteira a respeito da importância no pensamento, né, na moral cristã do sermão famoso, né, o conhecido por Sermão da Montanha. Tá? Lázaro, por exemplo, né, tem acho que 2 ou 3 episódios de ressuscitação, tem só em João, não tem Marcos, Mateus e Lucas, que são chamados de evangelhos sinópticos, porque eles meio que são paralelos, e são os mais antigos, né? João é cerca de 100 anos depois de Cristo, mais ou menos, ele já é fortemente fora da cultura judaica, tá? E lá tem a ideia de ressuscitar o morto, né? Tá? Por quê? Porque é uma forma fantástica de mostrar que a divindade, ela vencia a morte. Lembra que eu falei lá do Gilgamesh, do Enkidu, que é a busca da imortalidade, né? Que poder maior tem do que alguém tem, né? Do que vencer a morte, só porque ele seria Deus, né? Então você veja que a ideia de Lázaro ressuscitado, tem também da filha de Jairo, e se não me engano tem um outro episódio, aí se vocês lembrarem, comentem depois, né? Mas eu vou trazendo para Jesus, porque ele tem que ser divino, que ele tem que vencer a maior das dores, a maior dos sofrimentos humanos, etc., entre aspas, que é a morte, né? E as curas, né? Ele fez milagres, né? São famosos, né? Dos paralíticos, dos cegos, né? Tá? Ele fez milagres. A ideia do milagre também é a mesma coisa. É alguém que tem poder de fazer o que as pessoas mortais não conseguem fazer. Mas se a doutrina não trabalha milagre, o que ela trabalha? Com certeza, vários desses episódios, eles são fantásticos, né? Eles são fantasias trazidas justamente para reforçar a ideia de que Jesus é poderoso. Mas ele não faz, em alguns momentos, a aplicação de conhecimento, né? Se vocês estão na rua e alguém cai desmaiado, mas vocês têm conhecimento para fazer a manobra de reanimação e essa pessoa se recupera, isso é milagre ou isso é aplicação do conhecimento, né? Que capacidade fantástica tinha Jesus, por exemplo, de fazer a indução desses que são cegos. Ele perguntava: vocês creem? Né? Você quer de fato? Né? Não é uma capacidade de induzir o processo de autocura nessas pessoas. Então é interessante de se discutir, né? Quando você começa a olhar os milagres atribuídos a Jesus, o pessoal que estuda, eles veem que os milagres eles aparecem em várias personagens ao longo da história. Alguns atribuídos a Buda, alguns atribuídos a Lao Tse, tá? Alguns atribuídos a vários profetas, por exemplo, você vê que são recorrentes e aparecem também em Jesus, né? Porque é uma forma de dizer que ele é especial, tá? Mas tem alguma coisa que seja a aplicação do seu próprio conhecimento para fazer esses momentos que foram tão significativos e marcaram as pessoas a ponto de constar no livro? Eu acho que deve ter de tudo, né? A questão pessoal de cada um, a aplicação do seu conhecimento e as interpolações teológicas para valorizar Jesus, né? Aqui o típico, né? Em relação às pessoas e a cura, e em relação à natureza, né? Domar e controlar a tempestade, o mar se acalma, consegue caminhar sobre as águas. Pedro começa a caminhar um pouco, mas não tem fé, entre aspas, suficiente, começa a afundar, né? Todos são sempre nesse sentido, né? No sentido de ter a capacidade de fazer alguma coisa que os outros não têm, sentido sobre-humano, né? Acho pouco provável que Jesus perdesse tempo caminhando sobre as águas, né? Tá? Esse aqui é outra passagem, que é ele entrando em Jerusalém, ó, tá? Quando ele entra em Jerusalém, é o domingo de Ramos em algumas, né? E eu acho que um dos, não sei se Mateus fala que ele entra segunda-feira, tá? Por que ele vem com 2 burricos? Por que tem as palmas? Provavelmente Jesus não era reconhecido, provavelmente não houve nenhuma recepção triunfal à sua entrada.
Mas as pessoas que vieram depois queriam que o Velho Testamento e algumas passagens justificassem Jesus. E tinham passagens que diziam que o Messias entraria em Jerusalém montado em um asno ou em um burrico e seria recebido dessa ou daquela forma, dessa ou daquela maneira. Então eles vão tentando remontar para dizer que o Velho Testamento já, de alguma forma, estava prevendo a vinda de Jesus. Né? Veja que complicado, o Velho Testamento é uma obra escrita a muitas mãos, tem obras de 800 antes de Cristo e vai até 300, 400 antes de Cristo, né? Então não tem essa unidade, não tem essa coerência, são contraditórios e muito menos não tem essa capacidade de fazer a previsão. Mas é o exemplo da instrumentação teológica. A última ceia, por exemplo, ela ocorreu, há dúvidas, né, cronológicas, se ela corresponde à ceia pascal ou se não corresponde à ceia pascal, mesmo no Novo Testamento, nos Evangelhos, tá? Mas basicamente o que você vê, é o reforço para justificar a instituição de uma igreja, tá? Aí a ideia da Eucaristia, né? Meu corpo e meu sangue, tá? Então você veja que é muito mais um enfoque teológico do que histórico, né? Comeram como em qualquer outro dia, sim, né? Mas sem esse aspecto simbólico que é para justificar a perspectiva histórica, tá? E Judas, por exemplo, dá uma discussão enorme, né? Houve, não houve traição? Se houve traição, por quê? Numa cidade daquele tamanho, quem que não sabia onde Jesus estava, por exemplo, né? Então, esse aqui é do Caravaggio, né? Tem várias versões como é que ele indicou, né? Se ele indicou beijando, se quando chegaram Jesus falou que era ele, sem precisar que indicasse, se houve reação ou não, cortando a orelha do acompanhante lá do templo, aquela coisa toda, né? Então você veja como é uma história curiosa, tá? Que vai muito além da perspectiva histórica, a gente não tem muita informação, mas entra muito da questão da teologia junto, né? Um exemplo bem evidente, quem condenou Jesus, por exemplo? Aqui ele está no templo, tá? Com Caifás, por exemplo, tá? É evidente que se o território está sob controle de Roma, ninguém tinha autoridade para matar outra pessoa se não fosse Roma. Então a responsabilidade pela condenação de Jesus era de Roma, tá? Não tinha nem muito o que discutir. Só que você vê que na medida que o judaísmo vai deixar, o cristianismo vai deixando de ser uma seita judaica, vai tendo independência e vai se transformando ou se aproximando de uma religião oficial do Império Romano, não dá para brigar com os romanos, né? Então, o responsável vai deixando menos de ser Roma e vai sendo mais responsabilidade dos sacerdotes judeus, né? Tanto que durante toda a Idade Média, o que justificou muito daquelas perseguições e mortes, que era um povo que tinha matado Jesus, tá? Então, se veja a mudança de ênfase, né, de terem sido os romanos para mudando aos poucos para os responsáveis terem sido os judeus, é muito mais uma questão política e também teológica, né? Quem matou, né? Tá? A crucificação, ela começa cedo, né? Paulo, desesperado para tentar justificar a morte, tá? É um dos primeiros que começa com essa história de que a morte teria sido um sacrifício. Sacrifício por quê? Para pagar os pecados. A ideia de um Cordeiro de Deus, de ter morrido por nós, né, de ter feito um sacrifício imenso. Né? Começa cedo com Paulo e vai sendo intensificado em algumas concepções religiosas, causando um mal terrível à interpretação da mensagem de Jesus. Né? Como se a crucificação de Jesus tivesse sido algo excepcional. Embora brutal, milhares de pessoas, todo ano, no Império Romano, morriam crucificadas. Não era nem agradável, nem bonito, né? As pessoas, era uma forma de chocar, né? De pregar, porque era uma execução atribuída aos que tinham crimes políticos, que ameaçavam o Império Romano, né? Mas eram milhares todo ano e nenhum deles estava fazendo sacrifício para Deus, né? Era uma forma brutal, né? Mas não implicava em nenhum sacrifício especial, né? Não estava pagando pecado para nenhum Deus, digamos assim, inconsequente e assim por diante. Tá? Foi enterrado, as representações são muito bonitas, né?
mas foi enterrado, José de Arimateia, aquele pessoal todo. Será que Pilatos se importaria? Ou a essência do processo da crucificação era justamente a pessoa ficar enterrada e não existir o cadáver, né? Que ele fosse devorado e comido pelos animais, né? Enfim, né? Digamos assim, selvagens, tá? Então, mas aí precisava, porque daí eu tenho que encaixar com a ideia do túmulo vazio e com a ideia da ressurreição, né? Houve a ressurreição, né? Obras magníficas aqui del Greco, né? Tá tentando representar, né? Mas a tradição de ressurreição, de semideuses que voltam à vida, como Hércules e assim por diante, é imensa na cultura do Oriente, do Oriente Próximo, da cultura grega, da cultura romana e assim por diante. Tá? Apareceu depois de sua morte, ó, esse aqui é do Caravaggio, né? Esse quadro fantástico, assim, ó, força da mão que parece que fura o quadro, né? Quando se surpreende. Esse aqui prestes a jogar a cadeira para trás, e aqui Jesus, né? Tá? Apareceu em Emaús. Quando você lê os evangelhos, cada um fala que ele apareceu em Jerusalém, em Emaús, ou que apareceu lá na Galileia, para essa ou para aquela pessoa, mas todos eles falam que apareceu. Faz sentido para nós? Uma materialização ou algo equivalente, né, sem ser ressurreição, dá uma boa discussão, né? Tá? Caminhando aqui para o final, para não atrapalhar muito aí vocês, né? Ó, Trindade, né? Que parte dos cristãos, uma parte, não todos, trabalham, né? E tentam justificar. Mas em todo o Novo Testamento, por exemplo, há apenas uma frase que é dúbia, tá? Provavelmente de acréscimo tardio, né? Para tentar justificar a ideia da Trindade. Há uma briga teológica que dura todo o chamado período do cristianismo primitivo e só vai mesmo que se estabelecer por concílios, torno de 300 a 400, né? Tá? Veja que depois de Cristo, né? Veja que interessante, né? A de Jesus como Deus, né? Da encarnação, por exemplo, você não tem em Marcos, Mateus e Lucas, né? Você tem apenas em João, provavelmente uma obra escrita já meio fora da cultura judaica e já imersa na cultura dos gentios, né? Fora da mentalidade judaica, já no mundo helênico, com a ideia de Deus encarnado. Ela é um pouquinho mais tardia. Ela vai sendo fixada em concílios, lá em torno de 400 a 500 depois de Cristo. Quanta discussão e muitas vezes quanta até morte, né? Foi envolvida nesse processo que é desviante, né? À medida que enfoca o que não é importante, né? A trindade, a encarnação, coisas confusas, e vão fugindo da essência que é justamente o exemplo e a força moral dele, né? Então, aqui chamar a atenção, né? O que seria um mestre, um rabi, né? Alguém que tem a força do seu exemplo, ele vai caminhando para o Messias, que é o máximo que se consegue dentro da cultura judaica, que é aquela pessoa escolhida por Deus para realizar uma tarefa especial, né, um marcado religioso, né, a ideia do Cristo em grego, tá? E vai além da cultura judaica e vai entrando então na cultura não judaica dos gentios, como alguém que se aproxima então do Deus encarnado, né? Tá? Isso então, turma, né? O que eu gostaria de chamar a atenção, né? Se a gente for olhar, por exemplo, né? As, os acréscimos, assim, sobre a base histórica, teológicas, que são talvez mais marcantes, né? A ideia da trindade, a ideia da encarnação e a ideia do sacrifício ritual da sua morte, né? Talvez sejam os três aspectos assim teológicos que mais distorcem a interpretação histórica, né? E aquela visão também para tentar justificar e embasar a criação de uma igreja, né? Que vai sendo controlado e vai, de certa forma, matando um pouco a força do exemplo, né? Que Jesus acabou trazendo. Tranquilo? Acho que podemos encerrar essa parte aí, se vocês quiserem.
e a gente entra ali para fazermos a discussão aqui no Meet Google, pode ser? Eu vou saindo, daí já encontro vocês lá então, né? Tá? Boa tarde a todos. Então, hoje a gente fez um apanhado sobre o judaísmo, que a gente acaba desconhecendo e achando que ele acaba lá na época de Jesus e que depois ele não tem mais continuidade, e às vezes acaba esquecendo que parte do nosso pensamento, principalmente ligado ao cristianismo, ele está ligado a uma boa base grego-romana, tá? Uma boa base judaica, principalmente na questão das histórias, das tradições, tá? Então, se a gente não conhecer bem essas bases, a gente acaba não conhecendo muito bem exatamente sobre o que a gente está falando, né? E, em particular, ter uma ideia dessa história, digamos assim, desses fatos, dessas lendas, desses mitos, permite que a gente entenda com mais clareza o conceito de Deus que eles têm e as questões morais que são decorrentes disso, né? Depois vai somar com o conceito grego de estoicismo, epicurismo, plotino, que é o neoplatonismo, e daí a gente vai desenhando com mais clareza o que é o nosso pensamento, tá? Então, fiz esse apanhado da história dos judeus, tá? Na próxima semana, daí a gente vai trabalhar, então, qual que é o núcleo desse pensamento moral cristão, e se vocês acharem interessante, façam um resumo do pensamento, da história do cristianismo daí e tal, né? Até na próxima semana, a ideia, então, seria da gente se concentrar não mais no Jesus histórico, no Jesus teológico, tirar, né, separar, compreender, faz parte da história, mas não valorizar demais e a gente se concentrar no que é importante mesmo, que são as concepções morais de Jesus, né, que talvez seja o mais interessante. Tá? Então, se quiserem discutir alguma coisa aí, fiquem bem à vontade. Rosângela. Boa tarde, professor, boa tarde para todos. Boa tarde. Professor, eu estou muito chateada. O senhor tirou todas as minhas. Nossa, olha, justo esse ano que eu pensei em fazer um presépio, eu ia bordar um presépio à mão, nunca fiz presépio. O senhor acabou comigo, eu estou assim, olha. Desiludida. Eu ia bordar um presépio, professor. Mas faça o presépio, é uma história linda. Não, vou fazer, estou brincando. Estou desiludida, tirou tudo que eu sonhava. Esse presépio que a gente tem, ele é muito devido ao Francisco de Assis, né? Ele que faz essa mistureba, assim, né? De pegar a manjedoura, de pegar os animais e não sei o quê. Então, Francisco de Assis, lindo, eu acho né? que é lindo, mas tem histórias lindas, que a gente sabe que são histórias, e elas não deixam de ser lindas, né? Então, eu acho que são coisas separadas, né? A história de Moisés é muito bonita, né? Nossa, mas, assim, aquela cestinha, eu adorava, eu queria aquela cestinha, que eu via nos filmes, eu falava, que a gente via aquilo desde pequena, porque aquele filme, pequena, né? Aí assistia 500 vezes, porque passava na sessão da tarde, quem que não assistia, né? Aquilo durava até a noite, né? O filme de Moisés. Então você via aquela cestinha, eu era apaixonada, eu queria cestinha, então estou muito triste, mas estou brincando. Mas eu queria só fazer um comentário, eu acabei de ler um livro bem interessante sobre aquele imperador Galeno, e ele, que na época mais ou menos 286, 87 depois de Cristo. E aí conta, né, a história, os cristãos ainda eram muito perseguidos, mortos, né, de forma cruel, tal. Mas o que eu fiquei assim vendo, como que a igreja foi se formando, a igreja, né, que a gente conhece mesmo, porque eles foram acrescentando coisas, eles foram acrescentando e foram distorcendo toda os ensinamentos de Jesus, que não tinha nada disso, né? Então aí já começa assim, eles só podiam se reunir aos domingos, então aí você vai entendendo a questão da missa, porque eles tinham que fazer escondido, porque eles não podiam estar assim, se apresentando, né? Alguns deixavam, alguns prefeitos da cidade, né, que cuidavam da cidade, deixavam eles fazerem assim meio que escondido. Inclusive esse imperador, né, diz que ele foi assim muito criticado na história, mas diz que ele teve uma participação assim de proteger os cristãos, de não deixar assim trucidá-los, né, na cidade que ele vivia e que ele cuidava dessa cidade. Então você fica assim pensando quanta coisa foi acrescentado, né?
que não tem sentido, né? Para nós não tem sentido. Foi floreando, floreando. Então, eu achei assim bem interessante. Eles falam ali, né, que começam a chamar de pai, né, talvez aí venha a questão do padre, né, porque eles já começam a chamar essas pessoas que cuidavam desses locais onde os cristãos se reuniam de pai. Então, aí você vai vendo, né, como que se forma tudo isso. E a questão política mesmo por detrás, né? Tirando todo, desvinculando toda a questão religiosa de Jesus, dos ensinamentos mesmo. Né? Mas era só isso que eu queria colocar, mas obrigada, viu, pela aula. Imagine. Tá. Se quiser, a gente discute mais tarde, ou na próxima reunião. Você tem o episcopo, né? E você tem o diácono, mas não há muita clareza da função dessas figuras bem no início do cristianismo, né? As comunidades se reuniam, elas tinham algum grau de liderança. Quando vai se aproximando, né? Passa por esse, vai um pouquinho além com Constantino, 300 e pouquinho, em que ele dá liberdade do culto religioso, mas vai favorecendo o cristianismo, tá? Passa a ter interesse político, e esses que são os chefes de comunidade nas cidades vão ganhando um poder muito grande, né? E tem que organizar. Aí vai havendo a necessidade de não ter várias interpretações de Jesus, né? Não pode mais ser plural, né? Aí tem o Concílio de Nicéia, que é o primeiro, que meio que tenta enquadrar para ter uma interpretação só, né? Quem pensa diferente, daí começa a ter, veja que curioso, perseguição dentro do próprio movimento cristão, de quem não pensa de acordo com o que vai ser chamado mais tarde de ortodoxia, e assim por diante, né? Mas é muito bom conhecer a história, a gente vai entendendo muita coisa de hoje em dia, né? Vai clareando mesmo. Vai. Vou fazer um comentário aqui, Mário. É interessante porque você lembrou que a crucificação na época romana, ela tinha dois efeitos: eliminar o adversário e, ao mesmo tempo, tinha um efeito demonstração, né? Por isso que eles mantinham o condenado apodrecendo na cruz e sendo devorado pelos abutres, né? Então, isso é interessante você refletir, porque quando Jesus reaparece para os apóstolos, seus seguidores, eles chamaram isso de ressurreição, né? E como ele aparece, ele se transfigura, veio com corpo e alma, né? E subiu aos céus com corpo e alma. Então, se veja, foi preciso criar uma narrativa, né, de que o túmulo estava vazio, né? Então, veja como esses concílios foram criando narrativas para sustentar a tese de que Jesus era Deus em carne e osso, né? E portanto, ele não poderia ter vindo pelo pecado original. A Maria teria que necessariamente ser imaculada. Então, são narrativas que foram sendo criadas, né? Eu não digo nem que foi por má fé ou coisas do gênero. Foi para dar consistência a um corpo doutrinário que estava partindo de premissas que hoje para nós são falsas, né? Até de necessidade psicológica mesmo, né? De preencher os espaços e tudo mais, né? Alguém tinha pedido a palavra? Eu acho que foi a da Denise, né? Não, a Márcia. Parabéns, professor, pela aula. Obrigado. Realmente, Obrigado. São várias aulas dentro de uma aula só, né? Tem muita coisa para ser falada. Mas esse Jesus histórico é o Jesus do Espiritismo. E o Jesus antropológico são as outras religiões que trabalham com culpa, pecado, aprisionamento do sujeito, ligado à parte econômica, política. Então, é muito interessante conhecer a história, mas realmente o Espiritismo é uma luz, porque mostra realmente esse Jesus histórico. Obrigada pela aula. Câmbio. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer o... Cristiane. Está sem microfone, Cristiane. Obrigada, Márcia. Não, pensando nessa construção das narrativas mesmo, da histórica, toda essa ilusão construída
eu fico me perguntando se está havendo uma revisão de tudo isso, assim, na literatura, ou só o espiritismo tem essa visão crítica, porque há tanto tempo já foi construído assim, né? E um pensamento mais racionalizado para atualizar um pouquinho, né? Que as pessoas, porque acesso se tem pouco, né? A essa outra visão crítica, né? Tem vários livros trouxe... surgindo. Tem vários livros surgindo, assim, mas essas revisões, elas têm se acumulado e atualmente tem esse Bart Ehrman, por exemplo, né, que ele foi quase um religioso fundamentalista, depois ele vai estudar teologia, ele tem publicado vários livros a respeito bem dessa fase inicial do cristianismo, fazendo essas comparações. Tem outro senhor chamado Gesa Vermes, né? Ele foi adotado, os pais dele morreram na guerra, na Segunda Guerra Mundial, ele foi adotado, foi educado como católico, e depois ele volta a estudar o judaísmo, e ele estuda também esse judaísmo bem lá no início. Então são vários, tem um livro interessantíssimo, agora recente, bem atual, fácil de achar, que é o Aslan, e ele põe lá que Jesus era um zelote. Zelote era aquele guerrilheiro, né, judaico, né? Não sei, me parece bem distante, mas a informação histórica que ele coloca por trás, tirando esse lado de achar que Jesus era meio zelote, né, meio guerrilheiro, lá, meio anárquico político, são também bem atualizadas e fugindo exatamente dessas narrativas, digamos assim, de igreja, né? Então tem coisa bastante interessante ali para ler, essa parte histórica, assim, que sai de coisa nova, e ficam discutindo, estudando interpretação de texto, interpretando palavra, o que significa ou não. Então sempre tem novidade, né? Sempre alguma coisa nova, alguma escavação nova que surge e tal, é bem interessante. Então por isso que eu acho que, para nós, né, o fundamental é a gente ter um bom embasamento na concepção, na ideia, né, nos pontos principais, fundamentais da visão moral de Jesus, né, o que ele trouxe, né, em termos de como nós devemos viver, né, talvez seja aí o mais duradouro, o mais universal, que provavelmente vai persistir por mais tempo daí, então, né. Camilo. Professor, eu li esse livro, Zelote. Leu? Eu li. Ele coloca, assim, bastante coisas bem diferenciadas mesmo, do que a gente já viu, né? Eu falei, nossa. Em alguns momentos parece que é um Jesus guerrilheiro, né? Mas depois a coisa acaba. Mas é bem legal, né? Eu acho que ele escreve sobre bem. Ele tem outro, não sei se você leu, que também eu gostei, que daí é sobre a ideia de Deus, tá? Não li. Então, se você puder também, é muito bem escrito como esse. Qual que é o nome? É Deus, eu acho que Deus. Deus, e o Aslan que escreve. Tem um subtítulo lá que não lembro qual. No final ele conclui assim, quase como a ideia de um Deus imanente, tá? Então, no final, tá? Também é bem interessante, tá? Daí fala sobre o templo, a rotina do templo, dessa fase do saduceu, né, que é o sacerdote. Então, também é bem curioso, bem interessante. Vale a pena. Eu gosto muito dessa parte histórica, né? Vale a pena ler. Uhum. Obrigada. Denise? Boa tarde a todos, boa tarde, professor Mário. Né? Boa tarde, Denise. O senhor apresentou ali, né, e nós temos dentro da visão científica uma revisão bibliográfica muito grande em busca desse Jesus histórico, né? E fica evidenciado por alguns estudiosos que eles pretendem desvencilhar, né, o Cristo da fé do Cristo histórico, numa tentativa assim de desmistificar os acontecimentos relatados através dos evangelhos, visando sempre essa reconstrução imparcial da vida de Jesus, que não observa apenas por fé, né, mas sim pela história. Então, eles tentam, nessa reconstrução baseada em métodos históricos e análise crítica dos evangelhos canônicos, né, associada a toda essa consideração histórica e cultural em que Jesus viveu. E eles mantêm uma postura de deixar o Cristo da fé baseada na concepção dos apóstolos. O senhor vai fazer também uma revisão
dessa visão dos apóstolos dentro desse Jesus de fé comparado à doutrina? Bom, eu acho que para a doutrina, o Jesus, ele é sempre o Jesus histórico, né? Trabalhando aquela ideia do Kardec, que toda informação científica, inclusive informação histórica, científica, antropológica, arqueológica, é uma informação da doutrina. A doutrina, ela sempre está reformulando o entendimento que ela tem a respeito de Jesus, né? Então, a maioria dos historiadores tem com clareza que é alguém que nasceu lá na Palestina, que foi crucificado e que caminhou por aquela região como um pregador, como um curador e assim por diante, né? Então, essa concepção histórica de Jesus é a concepção que a doutrina tem. E se essa concepção ela for mudando porque mais informações históricas vão apresentando, elas passam a ser da doutrina, tá? Onde a gente foca com mais clareza é que a gente tem também em paralelo o registro das suas concepções a respeito de Deus e das suas concepções, as de Jesus, a respeito das questões morais, né? Que é onde a gente vai se centrar, né? Então, através de parábolas, de histórias, de contos, ele foi desenhando e colocando um quadro, que de forma simplificada a gente acaba chamando de moral cristã, mas que ali registra princípios, valores universais, que a doutrina entende que cada um de nós tem a capacidade, de acordo com a sua diversidade, pluralidade, de acordo com o seu acervo, tem capacidade de fazer a sustentação concreta no dia a dia, né? Então, a ideia da próxima semana, se vocês acharem interessante, é a gente discutir assim, afinal, qual que é o núcleo do pensamento cristão? Daquelas parábolas todas, né, tem dezenas de parábolas, quais que são as que podem desenhar, por exemplo, a visão que ele tinha de Jesus, a visão que ele tinha de Deus, da existência, da vida, do certo e do errado, né? A gente começou a discutir ali, e apareceu o Sermão da Montanha, por exemplo, né? Mas tem outras passagens que eu acho que são mais fundamentais, a partir da qual a gente consegue desenvolver todo o edifício moral, né? Então, para a doutrina é assim, como contextualizar esses valores universais e tentar sustentá-los na medida do possível, né? Então, a gente usa a casa espírita como local de estudo, de discussão, a respeito do que são esses valores universais e a respeito de quanto a gente consegue sustentar, tá? Eu acho que isso que talvez seja importante e a gente pode fazer isso no próximo encontro, aí, se vocês acharem interessante. Câmbio. Obrigada, professor. Obrigado a vocês, turma. Mais alguém? Cristiane. Em relação à questão dos milagres, porque eu fiquei pensando, até peguei aqui no meu celular o significado, né? Então, milagre vem do latim mirare, que é fazer admiração, algo excepcional, formidável. Porque me ocorreu de pensar assim que esse mistério que é inexplicável, que é de gosto, né, das pessoas, né, em toda essa trajetória histórica, dessa necessidade de pensar dessa forma, de sentir, né, a presença de Deus, enfim, dessa forma. E me vem assim que são questões sobrenaturais, né, os milagres. Então, elas onde não tem nada de racionalidade. Então, elas estariam burlando, de certa forma, as leis onde Deus se encontra, que é a ordem do universo, né, que seria uma certa ordem. Isso me faz pensar assim que se essa relação mística não estaria assim nesse controle mesmo das religiões, né, que embasariam suas ações educativas na ilusão. Eu acho, por isso que é um pouco como o mágico, né? Ele faz, a gente fica fascinado pelo que ele fez, a gente tem certeza que é um truque, né? Mas a gente não deixa de ficar assim, embasbacado, né? O conceito teológico de milagre é aquilo que ocorre sem causa, né?
é o conceito que ocorre sem causa, né, digamos, natural, né? Então, existiria uma causa sobrenatural, como você bem falou. Para a doutrina, não há essa separação entre o natural e o sobrenatural, né? Há causas que eu conheço, há causas que eu domino, há causas que eu ignoro, né? Então, você pode pensar assim, Jesus, ele tem conhecimento para operar algumas ações, tem conhecimento para fazer a operação de algum desse conhecimento, que tem resultados que, para mim, que não domino as causas e não tenho conhecimento, elas podem ser admiráveis, né? Mas por concepção básica ontológica da doutrina, não há efeito sem causa, né? Lei de causa e efeito, mesmo sendo causa e efeito complexa, né? Eu acho que isso que é importante que a gente destaque, ela sempre tem causa, eu acho que isso que é importante. Não quer dizer que a gente saiba tudo, né? Não quer dizer que a gente não fique admirado, porque tem uma quantidade fabulosa de coisas que a gente não sabe. Você levantou bem, né? A gente trabalha a ideia de Deus, ele tem causas, né? O Shakespeare dizia, né? Tem razão que a razão desconhece, né? Esqueci a frase completa dele lá e tal. Mas tem coisas que têm razões, que eu ainda, na minha limitação, eu não consigo alcançar. Mas eu não vou fazer a abordagem como se eu fosse milagre, né? Eu acho que isso que é importante. Só lembrar do irmão Leocádio, né? Ele conseguia resultados fabulosos, fantásticos, mas ele, o irmão Grim, o irmão Marina, basicamente aplicação de conhecimento, né? Às vezes ele conseguia explicar, a gente entendia alguma coisa, e às vezes passava batido, a gente tinha o resultado, via a resposta, mas realmente não conseguia entender direito o que aconteceu, né? É que nem no médico, né? O cara fez lá a cirurgia, você está bem, você não sabe bem como ele fez, mas você sabe que está se sentindo melhor, né? Mas fica até admirado, né? Digamos, fica grato, né? Mas sabe que foi conhecimento aplicado, né? Talvez seja essa abordagem mais adequada daí, né? Câmbio. Rosângela? Professor, na Gênese tem algumas explicações, né, de alguns dos entre aspas, né, Isso. milagres de Jesus, né? Até o subtítulo, né? Gênese e milagres. Porque realmente tem coisas que você fica assim boiando, né? É lógico que a gente não vê como milagre, mas não consegue entender, né? Mas o senhor, assim, como médico, assim, vamos supor, quando ele fala assim que curou quem estava cego, o senhor não passa nem pela sua ideia, assim. Então, eu estava comentando na quinta-feira lá, que a gente estava discutindo, né? Algumas são bem evidentes, né? Por exemplo, catarata. Catarata é fácil de você tratar, e naquela época tinha muito, né? Então, você consegue tratar com rudimentos, nem cirurgia, né? Com rudimentos de cirurgia você consegue tratar. Aí os árabes, século X, século IX, já conseguiam fazer. Então, sangramento, que tem lá pessoa que sangrava, tá? Tem doença psicossomática, tem uma série de coisas que você consegue trabalhando, imaginando, tá? Que provavelmente foram os caminhos utilizados, né? E provavelmente tem a capacidade dele, nós não temos lá no passe capacidade de fazer lá aquela a transferência da frequência terapêutica, né? Temos condições de fazer esse processo de reequilíbrio com certeza. Então, alguns são mitos, são lendas, alguns são processos próprios da pessoa que consegue se reequilibrar, e alguns são conhecimentos da própria pessoa, que ela está, do terapeuta ali, agindo como médium, que está conseguindo fazer alguns tipos de transformação. Alguns a gente consegue levantar, assim, hipóteses, né, do que está ocorrendo, em alguns momentos a gente não tem ideia, né? Isso aí a gente tem que ter consciência da nossa limitação para conseguir explicar, né? Tá? Mas você levantou bem, na Gênese tem várias tentativas de explicação, né? Cristiane? Não, eu só lembrei porque a Rosângela falou da Gênese, e nós fizemos um pouco o estudo com o professor Raul, que é dessa área, né, da física e tal, e ele disse que ele entrou, não sei se na NASA tem algum instrumento para olhar, na época lá se estava passando um cometa, não estava passando, e disse que de fato passou, tinha um cometa passando alguma coisa, é de perguntar para o Raul, que ajudou as pessoas a, né, criarem suas imaginárias assim. O mais provável é que seja só
por exemplo, assim, o relato de que existia uma estrela quando Júlio César nasceu. Então, era muito típico daquela época dizer que os céus, de alguma forma, pressagiavam o nascimento de pessoas importantes, né? Como os que vieram depois queriam dizer que Jesus foi importante, nada melhor do que dizer que havia uma estrela que, de certa forma, fez o presságio do seu nascimento, tá? Então, quase que, com certeza, é essa linha, né? Não foi um fenômeno natural, né? Foi basicamente uma questão psicológica de dizer que Jesus era tão importante que até os céus estavam assinalando ou dizendo. E aquilo que eu comentei, não esquecendo que o que eles chamavam de céu naquela época é um conceito completamente diferente do que a gente chama de céu hoje, né? Tá? Porque tentaram dizer que era o cometa Halley, conjunção de Netuno com Júpiter e tal, mas provável que seja essa explicação, como a astrologia era uma coisa muito forte naquela época, né? Que tenha sido essa a visão, o entendimento, né? Ok? Então, você está sugerindo a semana que vem, já antecipando um tema? Eu posso fazer um resumo da história do cristianismo, então, que ficou faltando, e daí já trabalhamos a questão do núcleo moral cristão. Eu acho que isso aí talvez valha a pena, se vocês preferirem, tranquilamente, tá? Não tem problema, não. Tá bom, só depois me manda o título para eu colocar no... Mando sim, tranquilo. A gente faz um título grande, não cabe nos 50 minutos. Maldade, né? Daí eu fico correndo, vocês ficam desesperados daí. Então eu faço um pequeno resumo da história do cristianismo ali e tal, se vocês acharem legal, acharem interessante. E daí vamos tentar discutir alguma coisa, então, qual que é o núcleo do pensamento cristão, né? Eu acho que isso aí é legal e acaba sendo alguma coisa que a gente pode utilizar, aplicar e tudo mais aí, né? Tá bom? Feito, pessoal. Obrigado a todos. Obrigada, professor. Tchau, Cris. Tchau, tchau.